Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta a mais uma enquete dominical lá do nosso perfil Leonardo Mota M underline. Lembrando que essa é a resposta à nossa enquete, também está disponível lá no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota underline, tá? Quem quiser nos seguir, segue no Instagram, segue lá, se inscreve no nosso canal, né? Porque sempre que tiver um vídeo você vai ser avisado, né, algum vídeo sobre licitações e contratos, tá? E aí, para quem passou a nos seguir agora, o que é a enquete dominical? É a nossa enquete, onde trazemos aos domingos, por isso que é dominical, algum assunto sobre licitações e contratos. E mais recentemente temos discutido muito a nova lei de licitações e contratos, temos discutido lei complementar número 23, temos discutido registro de preço, né? A enquete essa semana, pessoal, veio discutir exatamente uma regra muito interessante da lei complementar número 123, que conforme o artigo 4º da lei 14133 é aplicável na nova lei de licitações e contratos às contratações da administração pública, tá? Logicamente tem uma exceçãozinha lá nos parágrafos 1º e 2º, né, de regras específicas, né, para não aplicação da lei complementar 123, mas em regra a lei será aplicada. E a nossa enquete da semana veio discutir um assunto muito interessante, que é a questão da criação de cota exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, das empresas enquadradas, né, lá na lei complementar número 123. E aí, primeiro, como sempre, vamos ver a nossa enquete, tá? A enquete traz o seguinte: determinado órgão realizará pregão eletrônico pela Lei 14.133 para aquisição de material de expediente com critério de julgamento menor preço por item. Então, bens comuns, bens divisíveis, são material de expediente, e realizamos lá nosso pregão pela Lei 14.133. E aí, olha só, dos 75 itens licitados, 55 itens estão com valor total abaixo de R$ 80 mil, sendo exclusivos para a participação de MEPP. Então, conforme a própria lei complementar 123, inciso 1º do artigo 48, uma das regrinhas é que nas licitações onde o total dos itens, o total do lote, ou uma licitação de um objeto, por exemplo, cujo valor esteja de até 30 mil reais, 80 mil reais, né, o valor estimado da contratação, aqueles itens deverão ter participação exclusiva para a MEPP. Se forem lotes, participação exclusiva de MEPP. Se for uma licitação com único objeto, até 80 mil reais, em regra, participação exclusiva de MEPP. Então temos aí, ó, de 75 itens, 55. Então cada item ele tem um valor total de 80 mil, né? Até 80 mil, né? Estão com valor total abaixo de 80 mil reais. Então imagine que temos do item 1 ao 55, cada item com o valor total de 80 mil reais, tá? Não é o valor total somado os itens, até porque a nossa licitação, o critério de julgamento é menor preço por item. Independe se o total dos itens é 80 mil reais, tá? Importante que o critério de julgamento é por item, então você vai analisar o total de cada item. Então o total de cada item dos 55, 80 mil reais. Sendo abertos, e aí 20 itens, né? Os outros 20 itens estão com valor acima de 80 mil reais, sendo abertos para ampla concorrência para a participação de qualquer empresa. Então, temos 75, 55, cada item com valor até 80 mil, e os outros restantes, os outros 25 itens, né? 20 itens, cada item tem um valor lá de 90 mil, outro item 95 mil, outro item 100 mil, outro item 81 mil, outro item 82 mil, tá? E aí olha o que acontece, esses itens foram abertos para ampla concorrência, lembrando que é um material de expediente, né? Material bem divisível. Um licitante impugnou o edital justificando que para os 20 itens, obrigatoriamente, a administração deveria prever uma cota de até 25% para a participação exclusiva de MEPP. E a nossa pergunta é: está correto o licitante e deverá ser alterado o edital? Pois bem, pessoal, olha só. São regras que estão lá no artigo 48 da Lei Complementar 123. Vamos à lei. Artigo 48 da Lei Complementar 123, para cumprimento disposto no artigo 47 desta lei, né? O artigo 47 da Lei 14.133, ele exatamente prevê que nas contratações de administração pública, né, autarquia, fundação, né, estadual, federal ou municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte.
E aí o artigo 48 ele vem trazer algumas regras. Inciso primeiro foi o que eu já comentei, né? Licitações com valor até 80 mil reais, os itens, os lotes ou a licitação, se for um objeto, o valor global, por exemplo, deverá ser exclusivo para a MEPP. Inciso segundo, a questão da subcontratação, né? Poderá ser exigido subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, tá? De serviços e obras. Inciso terceiro, olha aí, deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Pessoal, então vejam que o inciso terceiro é claro quando ele diz deverá, né? Então, deverá, tá? Então, obrigatoriamente, a lei diz que deverá. Então, exatamente, a regrinha da licitação, nesse nosso caso aqui da enquete, se 20 itens tem valor, cada item com valor total acima de 80 mil, então, por exemplo, imagine que o item 60, né? Imagine que o item 60 seja toner, né? Vamos dizer que seja o toner nessa licitação, tem um valor lá, tem um valor total de 200 mil reais. Quantidade de toner, 100 toners, né? Vamos para arredondar aí o cálculo matemático. 200 mil reais. Toner é um bem divisível? Sim. Então nós temos que pegar esse quantitativo de 100 unidades do toner e definir um percentual de até 25% desse quantitativo para a participação exclusiva de MEPP. Tá? Então nós deveríamos criar no termo de referência um outro item com a mesma especificação, por exemplo, 25 unidades participação exclusiva de MEPP e 75 unidades para ampla concorrência. Aí deveria ser a regra, tá? Lembrando novamente, olha, é um deverá. Então não é uma opção do gestor, não é uma opção, tá? Logicamente nós sabemos, já tratamos em outras enquetes, né, do artigo 49 da lei complementar, que é o artigo onde ele traz exceção para você não aplicar o tratamento diferenciado. Por exemplo, quando você comprovar que na pesquisa de preço não tem 3 empresas que conseguem executar o objeto, né? Pesquisa de mercado, né? Pesquisa de preço, né? Sua pesquisa de mercado em busca da solução ou pesquisa de preço, na verdade, se você já tiver definido. Não é? E se por acaso, tecnicamente, você comprovar que não é vantajoso para aquela contratação, né? São hipóteses onde você pode justificar a não aplicação do tratamento diferenciado. Mas, em regra, o inciso terceiro do artigo 48, para bens divisíveis, no nosso caso aqui, material expediente, se cada um dos 20 itens tem valor total acima de 80 mil reais, deveria ser criada a cota reserva. Por isso que o nosso comentário, a nossa resposta é sim. Sim, deveria ser alterado, a impugnação deverá ser julgada procedente e deverão ser criadas cotas de 25 itens de cada item que tiver com valor acima de 20 mil reais, tá? Muito cuidado com relação a isso aí, tá? Eu não sei se a enquete pode ter confundido alguém, né? Algum colega aí, se for o caso, já vou até esclarecer, né? Eu observando o texto agora, até na própria resposta, né? Os 20 itens estão com valor total acima de 80 mil. Olha só, pessoal, só esclarecendo, tá? Não é o valor total dos 20 itens, até porque o critério de julgamento não é por item, né? Não é por lote, né? Não é um lote de 20 itens. Então, independe se o total é 80 mil. O que você vai observar é o valor total de cada item ser acima de 80 mil. Logicamente, para fecharmos o entendimento, se você tem esses 20 itens, o valor total é acima de 80 mil, mas o valor individual, total, de cada item não ultrapassa 80 mil, ele, inclusive, deveria ser também exclusivo, né? Deveria entrar na cota de exclusividade. Então, utilizando um raciocínio ou outro, está errado a de tal, tá? Se você considerar como foi o nosso raciocínio, critério de julgamento por item, cada item com valor acima de 80 mil, bem divisível, é um deverá ser criado em cota reservada. Se você interpretou aí a enquete como sendo somatório total de 80 mil, mas cada item não está acima de 80 mil, já estaria errado de tal, porque cada item estando dentro de 80 mil, né, do valor estimado de 80 mil, valor total, deveria entrar na regrinha de exclusividade, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação intensa, inclusive, né? Aproveitamos para lembrar que estamos ainda com inscrições abertas para o nosso curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, que tratará da fase de planejamento
total no nosso curso, né? Eu tratarei da fase externa, de contratação direta, de procedimentos auxiliares e da parte de contratos, né? E o professor Abimael tratará da parte de planejamento. Curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, que ocorrerá dias 7, 8 e 9 de agosto em João Pessoa, no Atlântico Praia Hotel. Nossa quarta turma apenas esse ano e a procura está enorme, tá? Então, garanta sua vaga e busque lá, clique no link ou vem no direct da gente, ou então busque o Instagram da Nano Criativo Capacitação e aí busca sua proposta para o seu órgão, inclusive com valores diferenciados a partir de 2, 3 inscrições do mesmo órgão, tá? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!